Olá, quinto ano. Nossa aula agora é de História e vamos começar a falar sobre o primeiro reinado. O primeiro reinado foi iniciado quando o Brasil passou a ser governado por Dom Pedro I. Essa folhinha, ela é a nossa ficha 8, com o título de Primeiro Reinado, e nós vamos começar a falar um pouquinho sobre ela, ok? Então vamos lá. Lembre-se, em 7 de setembro de 1822, o príncipe regente Pedro de Alcântara proclamou a independência do Brasil, tornando-se o primeiro imperador do Brasil. Nós temos a data de 7 de setembro de 1822. Não podemos esquecer. Entre 1822 e 1831, o Brasil foi governado por Dom Pedro I. Esse período é chamado de Primeiro Reinado, porque nós saímos da independência, nós saímos, ficamos livres, vamos dizer assim, de Portugal, proclamamos nossa independência, queríamos ser uma nação nova e passamos então a ser governados por Dom Pedro I, que já vivia aqui. Os portugueses que viviam nas províncias da Bahia, Maranhão, Piauí e Cisplatina, que hoje é o atual país Uruguai, não aceitavam a independência do Brasil. Isso levou Dom Pedro I a contratar os serviços de oficiais estrangeiros para expulsar os portugueses das províncias revoltosas. Províncias, nós já vimos que nós, se formos falarmos como os dias de hoje, seriam os estados. E esses estados, essas províncias, não aceitavam essa independência do Brasil. Achavam que não era o certo, achavam que seriam melhor governados por Portugal e realmente começaram a fazer várias revoltas contra essa independência. Em 1824, Dom Pedro ortogou, ou seja, impôs a nossa primeira Constituição, que é a lei fundamental de um país. Ela estabelece direitos e deveres dos cidadãos. Ou seja, ele não consultou ninguém, ele disse que aquela iam ser as novas normas do país, que aquela Constituição deveria ser a lei máxima e simplesmente ele impôs, como diz o texto. A Constituição de 1824 dava plenos poderes ao imperador. Estabelecia que só as pessoas de maior posse podiam participar da política, ou seja, o poder era todo dele, nada poderia ser feito, dito, realizado sem que Dom Pedro soubesse. Não admitia nenhuma outra forma de interferência. Somente aqueles que realmente tinham algum dinheiro poderiam interferir na política daquela época e tinham esse poder junto com Dom Pedro. Ou seja, pessoas de poucas posses, donos de pequenos armazéns, até mesmo pequenos comerciantes, não tinham voz nenhuma nessa nova Constituição. O que aconteceu? Dom Pedro passou a ser um imperador, um governante, em que não tinha simpatia do público. O povo não gostava dele. Ele foi muito ditador com essa nova Constituição. Em 7 de abril de 1831, Dom Pedro abdicou, deixando o trono para o seu filho Dom Pedro de Alcântara, então com 5 anos de idade. Claro que o Dom Pedro II, que era o Dom Pedro de Alcântara, não poderia, obviamente, ter ali, assumir nada. E aí nós vamos começar nosso período de regências. E de acordo com a Constituição brasileira, o filho de Dom Pedro I só poderia governar quando atingisse a maioridade, 18 anos. Enquanto isso, o Brasil seria governado por regentes, pessoas que governariam em nome do imperador. Nós vamos ter aí um período de 13 anos de regências, em que fomos governados por pessoas que foram, na verdade, impostas, e até Dom Pedro II poder assumir, que era Dom Pedro de Alcântara. Ele só ganha esse título depois. Sobre o que estudamos, comente. Número 1. Como Pedro de Alcântara tornou-se o primeiro imperador do Brasil?
2. O que foi o primeiro reinado e quanto tempo durou? Que pessoas não aceitaram bem a independência do Brasil? É a nossa pergunta 3. Continuando, temos ainda 4. O que fez Dom Pedro I para expulsar os portugueses das províncias revoltosas? 5. Escreva o significado de Constituição. 6. Quais fatos relevantes ocorreram em 1824? 7. Em que data Dom Pedro I abdicou e para quem ele deixou o trono? 8. Dom Pedro de Alcântara só tinha 5 anos de idade. Quem governou o país até que ele atingisse a maioridade? Então, quinto ano, é a nossa continuação da chegada da família real aqui. Falamos agora do primeiro reinado. Façam com calma. Até a próxima. Beijos.